Olha o que o craque Neto falou depois de ver o último treino do Neymar no Santos antes de enfrentar o Juventude. O comentário dele simplesmente mudou o clima da torcida e deixou todo mundo falando sobre o empenho do camisa 10, mesmo ainda lesionado. Fica comigo até o fim porque a reação do Neto não foi nada do que a galera esperava. Neymar apareceu no CT Rei Pelé treinando forte, participando das atividades, finalizando, buscando o jogo e mostrando que, mesmo sem estar 100% fisicamente, está totalmente comprometido com o Santos. As imagens do treino viralizaram e a mídia ficou surpresa com a disposição dele. E aí entra o ponto que deixou tudo ainda mais quente. Neto reagiu ao vídeo e fez questão de parabenizar Neymar publicamente. O que mais do Santos, Pedro? Vamos lá, craque. E depois que o Everton também tá de férias, não tem mais arte, não tem mais porra nenhuma, né? Não, amigos do Neymar contra amigos do Nenê, né? Pode ser. Amigos do Neymar contra amigos do Nenê. Vocês vão ver só. Todo mundo amigo. Vamos ficar bem atento a esse jogo, hein? Então, ó, craque, o Neymar confirmou que joga, né, contra o Juventude, e uma estatística que eu achei muito interessante e muito importante para a torcida do Santos nesses últimos jogos. Nas últimas duas partidas do Santos nesse Campeonato Brasileiro, o Neymar fez 2 gols e deu uma assistência. A única assistência dele no Campeonato Brasileiro até aqui, então, é nessa reta final, nesse momento muito decisivo do Santos nesse campeonato em que briga contra o rebaixamento. Ele faz uma partidaça contra o Sport, é um dos melhores em campo, joga com aquele problema no joelho que a gente sabe que ele tem, jogou até com o joelho enfaixado, vai pro Santos contra o Juventude. É uma notícia boa para a torcida do Santos, porque se ele jogar como ele jogou contra o Sport lá em Caxias do Sul, o Santos tem sim boas chances de vencer nesse campeonato, de vencer o Juventude lá em Caxias do Sul. E falando no Santos vencer em Caxias do Sul, craque, por que eu acho, além de tudo aquilo que a gente já passou, por que eu acho que o Santos vai ganhar Por que eu acho que o Santos vai ganhar do Papo lá em Caxias do Sul? Vou pedir pro Ale colocar uma outra arte aqui, que é do retrospecto de Santos e Juventude. Retrospecto geral e o retrospecto em Caxias do Sul. São 13 jogos de Santos e Juventude, ou Juventude e Santos, lá em Caxias, com 4 derrotas do Santos, ou seja, 4 vitórias do Juventude, e 5 jogos em que o Santos ganhou do Juventude fora de casa, lá em Caxias do Sul. Então o retrospecto é positivo. O último jogo, inclusive, foi em 2022. O último jogo pela Série A foi em 2022 e o Santos ganhou do Juventude pelo placar de 2-1. Em 2022 o Juventude cai e depois de um ano o Santos cai. Então o último jogo dos dois é em 2022 e o Santos ganha. Além disso, é uma grande vantagem do Santos no retrospecto geral também desse duelo, já que o Santos ganhou dos 25 jogos, das 25 partidas entre os dois na história, o Santos ganhou quase metade, né? 12 jogos. A verdade, o Santos jogou bem contra o Sport, e se vencer o jogo amanhã, o Santos não cai. Se perder, o Santos tem 90% de cair. Se empatar, aí 42 pontos, precisa do jogo do Cruzeiro, aí tem que ver como é que joga Fortaleza, como é que joga Vitória e como é que joga Internacional. Depende desses 3. Eu fiz aqui uma arte, até vou pedir pro Ale, vou quebrar as pernas do Ale nessa, porque eu nem avisei ele que eu ia chamar essa arte. Mas eu fiz uma arte aqui com as probabilidades de queda dos times que estão brigando, pra gente ver aqui com os jogos do Santos. Vou adiantando os números aqui pra gente. Ó, o Santos tem 51% de chance de cair nesse momento. 51,4%. Antes do jogo. Antes do jogo, antes dessa rodada acontecer. Tudo isso de acordo com... 51 é um número apetitoso, né? Sim, Que razoável. é pinga, né? E ruim. Enfim, tá aí, ó. 51, valeu, Ale. 51,4% de chance de queda pro Santos. E aí o Fortaleza tem quase 70, 69. Cara, se o Fortaleza ganhar o jogo amanhã, Fortaleza não cai. Principalmente no que aconteceu lá na Vila Belmiro, né? Porque o último jogo do Fortaleza é contra o Botafogo. Fora de casa. De janeiro. O Internacional tem 40,8% de chance. Joga amanhã com o São Paulo e o último jogo é contra o Bragantino no Beira-Rio. Exatamente. Mas você sempre disse há um tempo atrás que eles gostam de aprontar, né? Eles gostam de perder no Beira-Rio, né? Gostam. O Internacional não tem usado o fator casa muito a seu... Segundo ele, ver o craque treinando com tanta intensidade mesmo lesionado mostra um nível de profissionalismo gigante. Algo que ele disse que muita gente não reconhece, mas que precisa ser valorizado. Neto destacou que Neymar poderia simplesmente ter ficado de fora, preservando o físico, mas preferiu estar dentro de campo, treinando com o grupo, motivando os companheiros e mostrando liderança. O apresentador ainda foi além, dizendo que se Neymar entrar contra o Juventude com a mesma energia que mostrou no treino, o Santos ganha um peso completamente diferente no jogo. Neto afirmou que a presença de Neymar assusta o adversário, dá moral aos jovens do elenco e muda totalmente a confiança do time. Esse comentário fez os torcedores acreditarem ainda mais na recuperação do Santos na competição.
O time não é dos melhores. Cara, eu acho que vai cair Internacional e Fortaleza, cara. O Fortaleza... Eu tava pensando no Santos, mas depois do que você falou, o Santos ganhando do Juventude não cai mais, né, Paulo? Tem o Cruzeiro na última rodada. Sem ninguém, né? E aí a gente lembra de 23 que o Santos perde o último jogo justamente pro Fortaleza na Vila, né? A questão é se criar um clima de que o Santos está perto de se livrar e com o Neymar em campo acontece uma tragédia na Vila Belmiro contra o Cruzeiro, né? Eu acho que não cai, tá? Eu acho que não cai. Mas do que eu tô vendo aí daquilo que o Pedro falou, tô achando que é Internacional e Fortaleza. O que você acha, Miliose? Craque, eu acho que... Parabéns pela sua final de Libertadores, parabéns pelo seu trabalho no Grupo Bandeirantes. Muito obrigado pela televisão, dos donos da bola. Foi maravilhoso, foi incrível. Uma experiência maravilhosa sua e você se transformando uma das grandes revelações em relação a ser o repórter não só de rádio, de informação, de opinião, de saber o tempo certo de entrar na televisão. Parabéns pelo seu crescimento. Fiquei muito feliz de você ter feito tudo aquilo lá, porque não é fácil sozinho desenvolver tudo isso. Parabéns, filho. Isso é uma experiência que você jamais vai esquecer. Isso vai ser muito mais motivacional para você, das outras que vão vir, para que você possa continuar sendo esse menino incrível. Obrigado mesmo, craque. Fico muito feliz, sempre agradecendo também estar com você na TV. E, craque, sobre rebaixamento, eu não vejo, como muitos apontam, o Internacional tão complicado nessa situação. Você acha que dá para sair? Eu acho que dá para sair, principalmente porque a tabela do Inter, apesar de ter São Paulo e Bragantino, são de equipes em baixa. Né? Você dá pro Internacional ganhar os dois? Eu acho que o Internacional tem time para ganhar dos dois. Não vou dizer que tá jogando bola para ganhar dos dois, mas com esse efeito aí do Abel Braga, que bem ou mal é um cara que conhece o Internacional, eu acho que existe um caminho. Então você vai colocar o Ceará ou Vitória, então? Pra mim, o Ceará. O Ceará, eu acho que não pontua mais no Brasileiro. Porque joga contra o Flamengo, quarta-feira amanhã, e depois joga com o Palmeiras no domingo. Isso. Mas com o time em reserva, né? Precisando só de uma vitória. Ou só do empate. Mas eu acho que qualquer ponto pro Ceará é muito valioso. Só que a gente pode ter um cenário, por exemplo, que o empate pro Ceará leva 44. E, por exemplo, se o Internacional vence, o Inter tem a chance... Na verdade, se os 3 times vencerem e o Internacional não vencer... Desculpa, se os 3 times vencerem, Fortaleza, Internacional e Santos vencer, e Vitória e Ceará não vencer, aí os 2 voltam pro rebaixamento. Eu acho que vai ficar na última rodada, isso é fato, mas eu não coloco tanta pressão porque eu acho que amanhã, inclusive, o Internacional... Eu quero saber o que você acha. Neymar deve jogar mesmo não estando 100%? Ou é melhor preservar para não correr risco? Comenta aí porque eu estou lendo tudo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você recebe tudo do Santos em primeira mão. Agora fica comigo porque o que realmente aconteceu nesse treino explica muito sobre o porquê o Brasil inteiro voltou a falar de Neymar hoje.